Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Direito Penal Militar e hoje nós vamos estudar o tema aplicação da pena. Bom, esse nome parece bem genérico, aplicação da pena, mas o que é isso, aplicação da pena? Bom, é a forma como o juiz vai aplicar a pena. Você já sabe que o que é uma pena principal, que é aquela que vem ali no crime, no preceito secundário, depois da descrição da conduta. Agora, como o juiz vai aplicar? Porque nós temos um mínimo e um máximo. Como que ele vai fazer? Bom, primeiro, as regras desse assunto, ele vai aplicar a pena base, depois ele vai analisar circunstâncias atenuantes e agravantes. Bom, e o que é circunstância atenuante e agravante? Como assim? Gente, isso cai na prova. Cai na prova a letra da lei do Código Penal Militar, explicando, perguntando para você se essa situação é uma circunstância agravante, se aquela situação é uma circunstância atenuante, que é a segunda fase para que o juiz venha aplicar, depois que ele aplica a pena base, ele vem aplicando a circunstância atenuante e agravante e, por fim, ele vai aplicar a causa de diminuição e a causa de aumento de pena. E uma pergunta, se eu tenho o crime de homicídio com pena mínima e máxima, pode ir além daquela pena máxima? Sim, quando a aplicação da terceira fase, que é as causas de diminuição e de aumento, pode sim ir aquém da máxima, ir além da máxima ou aquém da mínima, beleza? Pode sim ir estar abaixo da mínima pena ali, quando aplica-se a causa de diminuição. Então é isso que nós vamos estudar a partir de agora sobre o tema aplicação da pena. Também veremos aqui situações interessantes, como por exemplo, de como fica o concurso formal, o concurso material de crimes, beleza? Vamos para a tela? Vamos lá. Esse assunto, então, é do artigo 69 até o 83. Temos algumas circunstâncias que sempre caem na prova aqui, que nós temos os agravantes, matéria de prova, atenuantes, matéria de prova, situação do concurso de crime, crime militar 1 mais crime militar 2. Nós temos o concurso formal, nós temos o concurso material e nós temos também a figura do crime continuado. Já já a gente vai ver essa figura do crime continuado, beleza? Então são assuntos importantes que nós veremos dentro desses artigos. Inicialmente nós vamos ver sobre a dosimetria da pena, como que o juiz faz para aplicar a pena aí ao fato. Bom, você vê que começa no 69, mas o professor aqui colocou o 77. Por quê? Porque o 77 ele vai nos dar uma base de como é feito o cálculo da pena. E aqui, depois dessa lei 14.688 de 2023, o Código Penal Militar adotou o critério trifásico. O critério trifásico. Beleza? O que é esse critério trifásico? Nós veremos agora. A própria lei fala. Então, a pena base será fixada de acordo com o critério definido no artigo 69 deste Código. E em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. E por último, as causas de diminuição e de aumento de pena. Então, o critério trifásico está aqui. Primeiro, pena base. Segundo, circunstâncias atenuantes e agravantes. Terceiro, critério trifásico, causa de aumento e causa de diminuição de pena. Está aí feito o que o juiz vai adotar. E o Código Penal Militar, com a Lei 14.088 de setembro de 2023, agora, enfim, adotou o critério trifásico. Só que no próximo slide a gente observa que antes mesmo da lei trazer esse critério trifásico, nós tínhamos a doutrina e a jurisprudência já trazendo isso aqui, que é esse critério da primeira fase, circunstâncias judiciais do artigo 69, que é a aplicação da pena base. Segunda, circunstâncias atenuantes e agravantes nos artigos seguintes, também tem circunstância agravante lá no concurso de pessoas, beleza? Temos também na parte especial. Terceira fase, causa de aumento e diminuição, que pode ter tanto na parte geral, como também na parte especial do Código Penal Militar, algumas causas de aumento e diminuição. Lembra lá dos crimes militares em tempo de guerra, que se for pegado o crime do tempo de paz aumenta de 1/3? É uma causa aí de aumento de pena na parte geral, e também temos para alguns crimes causa de aumento e diminuição. No próximo slide a gente observa aqui o artigo 69,
E esse artigo 69, antes mesmo dessa lei, já tinha esse entendimento dado pela doutrina e jurisprudência que o Código adotava o critério trifásico. No próprio manual de 2023, sétima edição, que agora está para sair o novo manual do Cícero Robson deste ano de 2024, já falava que o Código adotava esse critério trifásico. Lembra que o 69, ele vai trazer aí as questões das circunstâncias para o juiz poder aplicar a fixação da pena privativa de liberdade. E quais circunstâncias que ele analisa para aplicar a PPL? Ele vai analisar a gravidade do crime, a personalidade do réu, e ele vai analisar a intensidade do dolo, a intensidade da culpa, a maior extensão do dano ou perigo de dano, caso não seja um crime de dano, seja só um crime de perigo, como por exemplo deserção, abandono de posto, não é um crime de dano, é um crime de perigo. Os meios empregados, o modo de execução, se é um crime de homicídio, como foi a forma de execução, os motivos que determinam as circunstâncias de tempo e lugar, os antecedentes do réu e de sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime. Isso é analisado para aplicar a pena base. Lógico que se eu tenho algumas questões que eu analiso também nas atenuantes e agravantes, eu dou preferência para analisar dentro dos agravantes e atenuantes, ao invés de usar como critério para fixar a pena base, uma das questões que eu vou analisar mais na frente. Tudo bem? Bom, e aí agora o que nós vamos fazer? Nós vamos ver o que muito cai na prova, passando o slide aqui, conseguimos, a circunstância agravante. A circunstância agravante, nós temos aqui algumas delas que vão cair na prova. Fique atento em relação a umas que sempre caem. E primeira coisa, são circunstâncias que sempre agravam a pena quando não integrativas ou qualificativas do crime. Professor, não entendi isso aqui. Se você pegar, por exemplo, alguns crimes contra o serviço, você tem crime militar de embriaguez em serviço, esse crime militar de embriaguez em serviço está no artigo 202. Eu tenho como, professor, aplicar a agravante. Eu tenho como aplicar a agravante de embriagar-se. É um agravante de embriaguez. Tenho como, professor? Não, porque o crime é embriaguez em serviço. Eu não vou aplicar a agravante da embriaguez, porque ele fala, ó, são circunstâncias que sempre agravam a pena quando não integram ou qualificam o crime. Beleza? Então eu não vou aplicar essa agravante. Eu não vou aplicar porque já integra o crime. Dormir em serviço, artigo 201. Eu não vou aplicar agravante de ele estar em serviço. Beleza? Abandono de posto. Para existir, o cara tem que estar de serviço. Eu não vou aplicar agravante estar em serviço. Beleza? Descumprimento de missão. Não vou aplicar agravante estar de serviço porque ele tem que estar de serviço. Tranquilo, então, em relação a isso aí? No inciso 2, ele vai colocar lá que vai praticar esse crime quando há motivo fútil, motivo torpe. Bom, lá no crime de homicídio já tem isso que qualifica o crime. Eu não vou aplicar essa agravante porque já qualifica o crime de homicídio quando é praticado com motivo fútil ou torpe. Beleza? Quais que mais caem na prova? Essa primeira, reincidência. Lembrando que a reincidência desaparece depois do último dia de cumprimento da pena, passados 5 anos, a partir do último dia de cumprimento da pena, ele volta a ser primário novamente. Essa da embriaguez cai bastante, porque óbvio que na embriaguez por fortuito ou força maior, vai ser uma causa de inimputabilidade prevista no artigo 49. Agora, essa embriaguez cai bastante porque no Código Penal, a gente tem a embriaguez como causa agravante só em embriaguez pré-ordenada. Só embriaguez pré-ordenada. Professor, o que é uma embriaguez pré-ordenada? É aquele que, com intenção de praticar um crime, ele bebe antes para criar coragem. Lá só vai ter essa agravante se for pré-ordenada. No Código Penal Militar, nós temos a situação da embriaguez pré-ordenada também, professor? Tem. E na embriaguez pré-ordenada, vai poder praticar o fato civil ou militar. Só que também temos a agravante da embriaguez sem ser pré-ordenada, sem ser pré-ordenada,
que o Código Penal Comum não traz. Só que nesse caso, a embriaguez sem ser pré-ordenada, só o militar vai poder cair nesse agravante. Professor, me dá um exemplo. O exemplo é o homicídio, artigo 205 do Código Penal Militar. Suponhamos que o militar, ele beba para criar coragem para matar alguém. Beleza, vai ter agravante dentro do homicídio. Ou ele não bebeu para criar coragem, ele bebeu, estava ali, eventualmente discutiu e matou. Essa embriaguez sem ser pré-ordenada é só para o militar. Porque se o civil que praticou homicídio, crime militar, ele não teve essa intenção de beber antes para criar coragem, pré-ordenado, ele estava lá bebendo numa festa de casamento, de repente ele pratica um crime militar porque aconteceu uma situação de uma figura do artigo 9º, inciso 3, nesse caso não vai ter agravante pré-ordenada, porque para o civil só vai ter a questão, não vai ter o agravante da embriaguez, que para o civil só se for pré-ordenada. No caso, como ele praticou o crime bebendo eventualmente, nem estava pensando em praticar o crime antes de beber, então nessa situação não vai ter agravante, porque sem ser pré-ordenada só para o militar. Professor, aonde está isso? Está aqui no parágrafo único, ó. A circunstância das letras C, tá lá, ó, depois de embriagar-se. Salvo no caso de embriaguez pré-ordenada, a da letra L, M e O só agrava o crime quando praticado por militar. Ele falou salvo na embriaguez pré-ordenada, tudo bem? Ele está querendo colocar aqui a agravante da letra L, que é estando de serviço, só o militar. Civil não vai cair nessa agravante, beleza? Com emprego de arma, material, instrumento de serviço, só o militar. Em auditório da Justiça Militar, ou local, a sua administração, não, na verdade é o OC, né? Em país estrangeiro, só militar. Beleza? Então, civil não cai no agravante de estando de serviço, civil não cai no agravante com emprego de arma, civil cai no agravante da embriaguez, cai. Beleza? Salvo no caso da pré-ordenada. Então, civil só cai na agravante se for embriaguez pré-ordenada. Embriaguez sem ser pré-ordenada, só o militar. Tranquilo? Isso costuma cair em prova, professor? Costuma. Como a gente tem a nova alteração dada pela Lei 14.688 de 2023, sempre é um tema possível para cair. Acrescentou-se essa lei uma agravante de crime contra criança, menor de 12 anos, contra pessoa maior de 60 anos, pessoa doente, mulher grávida ou pessoa com deficiência. Está muito em voga e essa lei muito importante da pessoa com deficiência, né, gente? Então, essa agravante veio com essa lei de setembro de 2023. Beleza? Sobre agravante, para a gente fechar, a gente só vai aqui ver a questão da reincidência. Lembra que o Código Penal, em relação à reincidência, é igual ao Código Penal Militar. Se eu tenho o último dia de cumprimento da pena, o último dia de pena, a partir do último dia de cumprimento de pena, passados 5 anos, ele volta a ser primário. Beleza? E aí ser primário, não ser reincidente, é uma atenuante. Beleza? A gente vai estudar atenuante daqui a pouco, estamos vendo os agravantes. Estou só comentando sobre a reincidência. O que eu tenho que falar sobre a reincidência? O Código Penal Militar, ele não traz o que o Código Penal Comum traz. Lembra que o Código Penal Comum, ele fala no artigo 64, inciso 2, que não se consideram para fins de reincidência o crime militar propriamente militar e os crimes políticos. Então, no Código Penal Comum, se o cara praticou uma deserção e depois ele praticou, isso aqui é um crime militar, lógico, propriamente militar, depois ele praticou um crime comum que bateu na esposa, lesão corporal, se essa deserção aqui do último dia de cumprimento de pena até o próximo crime não passou 5 anos, ele vai ser reincidente, beleza? Porque, perdão, não se consideram para fins de reincidência os crimes militares próprios. Como a deserção é um crime propriamente militar, não vai ser considerado para fins de reincidência. Mas se ele praticou um crime militar de furto, que é um crime impropriamente militar, esse furto em relação ao crime de Maria da Penha, crime comum, vai ser considerado a reincidência. Isso é o Código Penal Comum. O Código Penal Militar ele só fala isso aqui em relação à reincidência. Para efeito da reincidência, não se consideram os crimes anistiados. Só isso. Então, os crimes anistiados não vão ser analisados para efeito de reincidência. Então, por exemplo, nós tivemos a greve da Polícia Militar aqui em 2001. Se ele foi condenado por um crime de motim ou revolta e teve a anistia feita no Congresso Nacional,
e aí em 2004 ele comete outro crime, vai ser analisado para fim de reincidência? Não, porque foi anistiado. Tranquilo? Então, em relação à reincidência, nós temos essa semelhança e nós temos essa diferença no que tange a um crime anterior em relação ao próximo crime para ser considerado ou não como reincidente. Agora sim, nós vamos estudar as circunstâncias aqui atenuantes. As circunstâncias atenuantes, que nós chamamos de circunstâncias genéricas, assim como as agravantes também genéricas, eles falam assim, são circunstâncias que sempre atenuam a pena. Essa primeira cai bastante. Seu agente menor de 21, e aí esse menor de 21 é na data do fato, não é na data da sentença, né, gente? Porque às vezes uma sentença demora de 2 a 4 anos para sair. Então tem que ser na data do fato apurado essa atenuante. Menor de 21 anos na data da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Teoria da atividade, artigo 5º do Código Penal Militar. Ou maior de 70 anos. Esse maior de 70 anos é na data da sentença. Até por uma questão de uma interpretação mais lógica, assim como o Código Penal também adota Código Penal comum. Porque isso aqui nós temos essa semelhança, apesar dessa questão ser escrita de maneira expressa, mas nós vamos interpretar da mesma maneira. Ou maior de 70 anos, não na data do fato, mas na data da sentença. Quando for se aplicar a sentença ali, vai se averiguar que estamos diante de uma atenuante. Beleza? Tranquilo? Outra questão bem interessante é ser meritório seu comportamento anterior. Isso aqui é, obviamente, também aplicável ao militar, que tem um bom comportamento dentro da caserna. E aí ele vai poder ter esse atenuante genérica. Dentro da caserna, ele tem esse bom comportamento. Beleza? Também temos questões genéricas. Ter o agente cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral. Lembrando que isso aqui pode estar previsto lá no crime de homicídio, dentro da privilegiadora, aí prevalece lá e não usa esse. Ou procurado por sua espontânea vontade e com eficiência logo após o crime, evitar ou minorar as consequências antes do julgamento ou reparar o dano, também atenuante. Cometido o crime sobre a influência de violenta emoção, diferente do domínio de violenta emoção lá do crime de homicídio, né? Um mais longo do que o outro, aqui sobre a influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. O domínio é aquilo mais forte, mais que perdura, beleza? A influência de violenta emoção, beleza? Confessado espontaneamente perante a autoridade, a autoria do crime ignorado e sofrido tratamento com rigor não permitido em lei, não atendimento de atenuantes. Nós temos o não atendimento de atenuantes em relação à questão do parágrafo único que ele fala, ó, nos crimes em que a pena máxima combinada é de morte, ao juiz é facultado atender ou não às circunstâncias atenuantes enumeradas no artigo. Então, às vezes, não vai se analisar essas atenuantes, porque nós estamos diante de uma pena de morte. Como que eu vou atenuar se no final a pena vai ser de morte? Então, é facultativa do juiz atender ou não isso. E é interessante em relação a esse não atendimento da atenuantes em relação à pena de morte. Beleza? Bom, mais aqui à frente, a gente analisa uma questão de que se eu tenho uma atenuante, mais uma agravante, beleza? Aqui eu tenho um atenuante, mais um agravante, mais um agravante. Como que eu vou fazer? Antes de ler os artigos, eu posso fazer essa atenuante com essa com essa. É como se não tivesse existido nenhuma? Sim. Ele fala, olha, quando eu tenho concurso, artigo 75, de agravantes e atenuantes, no concurso de agravantes e atenuantes, imagine que ele matou alguém, 205, e ele tenha matado alguém em serviço, que é um agravante para o militar somente, e ele tem também feito a situação utilizando arma, que é um outro agravante, beleza? E ele ele tinha bom comportamento, que era um atenuante, bom comportamento, um atenuante. Ele, de certa forma, praticou isso em relevante valor moral, porque ele matou o cara que estuprou a filha, mais uma situação de atenuante, beleza? Que é a situação moral aí, relevante valor moral. E aí eu posso equivaler, sim, no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se ao limite indicativo pelas circunstâncias preponderantes, entendendo como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Se há equivalência entre umas e outras, é como se não tivesse ocorrido. Beleza? Tranquilo? Voltando o slide aqui, a gente observa sobre quando eu tenho mais de um agravante ou atenuante.
Quando ocorre mais de um agravante ou mais de um atenuante, o juiz pode limitar-se a uma só agravação ou só atenuação. Então, se tem 2 agravantes, ele pode limitar-se a somente um, beleza? E quando fala em agravante e atenuante, como que o juiz vai fazer para dar a dosimetria e calcular? A lei fala, ó, quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar o valor, deve o juiz fixá-lo entre 1/5 e 1/3 dos limites à pena combinada. Aqui tem que ser no limite da pena, porque somente vai poder ir além da pena, ou a quem, no caso da terceira fase, que é a causa de diminuição e causa de aumento de pena. Bom, o artigo 76 fala sobre as majorantes e minorantes, e fala que se a lei prevê causas especiais de aumento, nós estamos falando aqui da terceira fase, enquanto atenuante e agravante segunda fase, casos especiais de aumento ou diminuição da pena, não fica o juiz adstrito aos limites da pena combinada ao crime, senão apenas aos espécies do artigo 58, que é 30 anos de reclusão, ou 10 anos de detenção. Beleza? No caso da pena unificada, mais de um crime, 15 anos até de detenção. No concurso dessas causas especiais, pode o juiz se limitar a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo todavia a causa que mais aumente ou diminua. Então, se tem lá um crime, como por exemplo, o crime de motim, artigo 149, e na pena fala sobre o aumento de 1/3 para os cabeças, beleza? Se eu vou aplicar um outro, se eu apenas de 1/3 para os cabeças, se eu vou aplicar um outro aumento, ele diz que prevalece a que mais aumente ou diminua, caso for aplicar mais um tipo de aumento de pena lá no crime. Beleza? Tranquilo? Joinha? Bom, agora a gente observa uma outra situação que eu vou deixar tratar no próximo vídeo, beleza? Vamos fechar por aqui, joga para cá. Gente, para fechar essa nossa aula, a gente viu aí, então, da aplicação da pena, como que o juiz usa os 3 critérios para poder aplicar. Só fechando com um exemplo, tá bom? Você pega, por exemplo, o crime de motim, que é reclusão de 4 a 8 anos com aumento de 1/3 para os cabeças. Imagine que você tem 5 policiais militares e esses 5 policiais militares, um deles o oficial que está ali liderando toda a situação criminosa, eles estão desarmados, por isso o motim, eles descumprem a ordem do superior. E aí nós estamos diante de um motim. Como que o juiz vai aplicar essa pena? Bom, ele tem um de mínimo de 4 a 8 anos, beleza? Na primeira fase ele aplica a pena base. Para ele aplicar a pena base, ele vê a conduta do agente, o grau do dolo, a intensidade, o local do fato. E aí ele resolveu aplicar a pena base para o Joãozinho, 5 anos. Para o José, ele vai aplicar mais porque em relação à conduta, personalidade dele, há uma situação de agressividade, etc e tal. E para ele vai colocar 5 anos e meio. Você percebe que para cada um vai ser na medida da sua culpabilidade? Foi isso que nós estudamos no concurso de pessoas. Ele aplicou a pena base para cada um deles, ele agora vai o quê? Para circunstâncias atenuantes e agravantes. Imagine que eles praticaram esse fato, e o motim pode ser praticado também quando eles não estejam de serviço, ou na maioria das vezes vai ser estando em serviço, né? Imagine que tem uma agravante ali em relação à situação do agente ter praticado o fato utilizando, por exemplo, uma agravante aqui estando em serviço, ou uma agravante estando praticado esse fato num país estrangeiro, beleza? Que é uma agravante. Ele vai aplicar essa agravante. Vai aumentar em quanto? É entre 1/5 e 1/3. Lembra que a gente falou? Seria mais ou menos isso, que está lá no artigo 73, e o juiz vai colocar um para cada um. E aí depois ele vai para as circunstâncias de diminuição e aumento. No caso, o cabeça, ele vai ter um aumento de pena com 1/3, então vai aumentar. Pode ser que esse aumento de 1/3 para o oficial vá além de 8 anos, que se eles estão desarmados é um motim de 4 a 8? Pode. Então deu para entender como funciona da aplicação da pena? Como isso cai na prova de concurso? Mais a letra da lei em relação aos atenuantes e agravantes. Pode ser que algumas das alterações recentes pela Lei 14.088 pode ser abordado na sua prova também, beleza? Fica aqui o meu abraço. Só um recado para vocês, que a Bíblia diz que não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, porém, sejam conhecidas as vossas petições por meio de súplicas, ações de graças e orações, beleza? Então, fique atento a isso aí, porque a gente cumprir esse princípio com certeza nos traz paz. Um abraço, até a próxima aula. Valeu!